Começa amanhã um julgamento polêmico, um marco na história do combate às fraudes da Previdência Social. Uma bancária é acusada de se fingir de louca para conseguir da Previdência uma indenização de 24 milhões de reais. Também são réus 4 procuradores do INSS, o diretor financeiro da Previdência na época, a advogada que entrou com o pedido de indenização e um contador judicial. O golpe foi dado na cidade de Vassouras. A história começou em 1991, dentro do próprio fórum. Como em quase todo o país, as ações contra a Previdência superlotam o cartório. No meio desse mundo de papel, a quadrilha selecionou um processo para fazer o ataque ao cofre da Previdência. O caso da falsa louca Marli. Uma advogada famosa da cidade cuidou de toda a papelada, argumentando que Marli era alienada mental, maluca. Ela arranjou atestado médico e pediu a aposentadoria. A justiça acreditou na história. E o que seria mais uma pequena fraude de aposentadoria falsa, virou um golpe milionário na hora de se calcular os atrasados. O dinheiro foi pago, depositado na conta de Marli. Centenas de cheques mostram que a quadrilha dividiu a fortuna entre muita gente. Só este cheque é de 3 bilhões de cruzeiros, o que hoje representa 15 milhões de reais. A advogada que participou do golpe ainda mora na cidade. No começo ela evita falar sobre o caso, mas depois concorda em conversar e acusa Marli. A parte do leão dos 24 milhões, ficou com quem? Foi entregue através de um recibo ao Dr. Mauro junto com a dona Marli, que era a senhora Maria José, que era a tutora da Marli. A senhora não via que aquela dona Marli, por exemplo, não, mas que não é uma vez. Mas que ela não é maluca? Então ela vinha dopada, moço, porque ela vinha com o cabelo todo em desalinho, não falava nada, ficava assim. Eu mostro o cheque assinado por ela, de 15 milhões de reais. É a senhora assinando pela Marli e dando para a senhora mesma, né? É, mas endossando. Você não põe no endosso aqui. Sim, mas esse cheque, quer dizer, esse cheque não foi para conta da senhora? Não, vocês podem ir no banco saber se tiver que saber. A advogada esteve presa por 1 ano e 7 meses e volta a sentar no banco dos réus amanhã, no segundo grande julgamento dos corruptos da Previdência. O que nós precisamos, na realidade, é colocar todos os corruptos na cadeia. Hoje o valor roubado sem os juros, só com a correção monetária, corresponde a 24 milhões de reais. A maior parte dessa fortuna foi mandada para o exterior e está agora em contas de bancos da Suíça, Estados Unidos e em paraísos fiscais das Ilhas das Bahamas. Mas uma outra parte, a Justiça descobriu e bloqueou em bancos brasileiros. São 10 milhões de reais que vão ser devolvidos ao INSS. E por onde anda a dona Marli, a louca? É em Ipanema, na quadra da praia, que mora a ex-bancária Marli Alves de Souza Reis. 4 anos depois do golpe, nós conseguimos entrevistar a mulher que se fez passar por maluca, a pivô da grande fraude da Previdência. O encontro com dona Marli Alves de Souza Reis confirma o que todo mundo já sabia. Ela nunca foi louca. Na entrevista, conta que queria apenas arranjar um jeito de se aposentar e não sabia que o golpe era tão grande. Que fim levou esse dinheiro, dona Marli? Não sei, esse dinheiro eu nunca vi. Foi depositado na minha conta, eu não emiti cheque, eu não saquei, eu não participei em nenhuma situação. A senhora não mexeu nessa conta. Quem é que mexeu na conta da senhora, então? Foi a advogada que mexeu. Eu não mexi em nenhum momento. Não há um cheque meu assinado, não há situação nenhuma em que eu tenha uma assinatura minha. A senhora mora no Rio, né? O pedido de pensão foi em Vassouras. Isso porque disseram a senhora que em Vassouras poderia ter mais chance de conseguir a aposentadoria? Não disseram nada a mim, eu não falei com ninguém, A senhora não sabia que ia ser em Vassouras? Não, senhor. O despachante, o seu Mauro, que pegou a minha mãe, disse que ia tratar lá por Vassoura, que era mais fácil. No pedido de aposentadoria feito pela advogada, está escrito que a senhora é alienada mental. Alienada mental, em bom português, quer dizer maluca, né? Mas a senhora não me parece uma pessoa maluca. Não, eu não sou maluca, senhor. Eu estava depressiva, com uma série de problemas, então acharam que eu tinha condições de receber uma pensão, mas pensão mínima. A vida como ela é, ou vai ser, daqui a pouco, aqui no Fantástico. Emoção em Sarajevo. O último subúrbio ocupado pelos sérvios é entregue aos muçulmanos e croatas. A cidade comemora a reunificação e este jovem se reencontra com os pais depois de quase 4 anos. A imagem
terrorismo. Antes de se matar num atentado suicida, um terrorista libanês de 20 anos dedica sua morte aos árabes presos em Israel. Nos Estados Unidos, um piloto morre em pleno voo e um passageiro assume o comando do avião. Orientado pela torre de controle do aeroporto, ele conseguiu aterrissar, mesmo sem nunca ter pilotado. Escândalo na saúde pública. Uma denúncia do Jornal Nacional mostra que milhares de brasileiros recebem sangue contaminado. Muitos bancos de sangue nem fazem testes de controle contra doenças. Caso inédito na justiça brasileira. Ele se sentiu humilhado por um motorista de ônibus, processou a empresa de transportes e agora vai ser indenizado. Paulo Roberto de Souza Nicolau tem direito de viajar de graça nos ônibus do Rio de Janeiro, como todo portador do vírus da AIDS. No ano passado, ao entrar num ônibus com um amigo também soro positivo, Paulo Roberto se surpreendeu com a reação do motorista. Ele quis saber por que Paulo e seu amigo tinham direito ao passaporte especial. Eu falei que eu era portador de HIV. Aí ele riu, fez chacota sobre o homossexualismo e falou que qualquer cachorro poderia ter aquele passaporte. Que graças a Deus na família dele não tinha um aidético. Na mesma hora, Paulo Roberto tomou uma decisão. Foi à delegacia policial mais próxima e deu queixa do motorista. Depois abriu um processo judicial contra a empresa de transportes que foi condenada. Vai ter que indenizar Paulo em 200 salários mínimos. Quando uma pessoa apresentar um passaporte especial, eles têm que abrir e não perguntar qual é a deficiência da pessoa. Por unanimidade, os desembargadores da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio deram razão a Paulo Roberto. Eu acho que o que o judiciário pode fazer é exatamente desta maneira pedagógica, condenar aqueles que não respeitam a honra alheia, que não percebem essas fragilidades, a reparar esses danos causados. A empresa de ônibus diz que vai esperar a publicação da sentença para decidir se vai recorrer. A decisão judicial beneficia também André Luiz da Silva, o amigo de Paulo que estava com ele ao entrar no ônibus. Só que para André, a decisão judicial chegou tarde. Ele morreu no mês passado. Plantão Caceta e Planeta. Num sensacional furo de reportagem, encontramos o capitão Wilson do atentado do Rio Centro. O capitão vai fazer com exclusividade para o Plantão Caceta e Planeta uma reconstituição do episódio. Capitão, como foi o atentado? Não houve atentado coisa nenhuma. O que ocorreu foi um lamentável acidente. Acidente? Positivo. Eu fui assistir o show e deixei o sargento no Puma tomando conta da bomba. Sabe como é que é? Em show de comunista tem muito ladrão. Quando acabou o espetáculo, eu tinha esquecido onde tinha estacionado o carro. Aí não teve outro jeito. Detonei o artefato. Era a única maneira de localizar a viatura. Alexandre Gracinha, para o Plantão Caceta e Planeta. Laranjinha. Em São Paulo, é assim que se chama o pessoal que varre as ruas. Ou então, Margarida. Gari também vale. Miriam Glass é laranjinha, Gari ou Margarida há 8 anos. Tem 54. Já foi empregada doméstica, ambulante. Hoje ganha pouco mais de R$250 para fazer um trabalho que quase todo mundo despreza. Quando a calçada está assim, limpinha, ninguém nota. Mas se pinta sujeira, aí todo mundo reclama. Passar o dia varrendo a cidade. E aí, trabalhando muito aqui? Yes, I work very hard. Mas em inglês? Você fala inglês? Yes, I speak little. Where did you learn English? I learn English by myself. By yourself? Yes. Can't you find another job for you? I'm looking for opportunity. Is it a good job? I like it, but if I have another chance to find another job, I'm going to be very happy. But you speak English. You really speak English. You think so? São Paulo. Você vai ver logo depois dos comerciais.
o homem das 7 vidas, o americano que conseguiu enganar a morte para provar que era inocente. E a repórter Glória Maria antecipa o que vai acontecer na série A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Jogo rápido. Qual a relação entre Nelson Rodrigues e o jornalista Mário Filho, que deu nome ao estádio do Maracanã? Eram irmãos, eram primos ou trabalhavam no mesmo jornal? Resposta daqui a 2 minutos.